Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder mais uma vez, hoje, domingo, Estamos juntos aqui através deste canal, onde nós podemos estudar a palavra de Deus, estarmos um pouquinho mais próximos, mesmo que virtualmente, mas é bom saber que você está aí assistindo esta mensagem. Fique comigo até o final e certamente o Senhor tem uma palavra ao teu coração e vai te abençoar, e vai falar contigo, e vai ministrar a tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero aqui ainda aproveitar e dizer que nós temos boas notícias. Já saiu uma liminar onde as igrejas poderiam estar retomando as suas atividades, mas sempre respeitando as indicações e precauções que a prefeitura e os órgãos de saúde estão recomendando. Nós vamos cuidar disso e, se Deus quiser, no próximo domingo nós poderemos estar nos reunindo e adorando ao Senhor juntos para a honra e glória dele mesmo. Amém? Fique com a palavra de Deus e o Senhor vai te abençoar. Pegue agora a sua Bíblia e vá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e segure a sua Bíblia aberta. Permaneça com ela aberta na sua mão, reúna aí a sua família, chame os amigos, chame seus familiares, o filho, a esposa, o esposo, e vamos juntos participar deste momento tão especial, este momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor ela deve ser cultivada, avivada, relembrada, memorizada, de muitas formas. É ela a garantia do nosso sucesso na vida espiritual. Então pegue a sua Bíblia, pause esse vídeo se for preciso, busca ela, segura ela aberta na sua mão e vamos juntos fazer a leitura. Eu estou aqui usando uma versão, a Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, e nesta versão da Palavra de Deus, a parábola que Jesus conta está desta maneira descrita. Versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na continuidade desta palavra, irmãos, eu quero que agora você olhe para o versículo 18 em diante, que diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amados, veja que importante é esta palavra que o Senhor Jesus estava transmitindo, não apenas para os seus discípulos, mas para todos aqueles que um dia viriam a crer em seu nome e se tornariam assim cristãos, a Igreja de Jesus. Algumas informações são importantes e bem relevantes a destacarmos aqui sobre esta parábola que Jesus estava ensinando.
Ele primeiramente mudou a forma de ensinar as pessoas que estavam ouvindo, as pessoas que o seguiam, as pessoas que queriam estar perto dele, de uma maneira bastante abrupta. Ou seja, Jesus parou de falar diretamente e passou a ensinar através de parábolas. E esta mudança na forma que Jesus usava para ministrar a palavra ao coração dos seus ouvintes tem uma razão. Um pouco antes deste texto, nós encontramos Jesus sendo confrontado, afrontado, segundo os entendedores, os estudiosos, os fariseus, os escribas, e eles começaram a confrontar a Jesus questões sobre a lei de Moisés, questões sobre o sábado, questão sobre os usos e costumes, e isso começou a gerar um conflito desgastante e desnecessário. Então Jesus, infinitamente sábio, ele usa agora a figura das parábolas para transmitir a mensagem aos corações. E vejam, amados, que Jesus escolhe esta linguagem de parábolas, mas embora uma linguagem simples, ao mesmo tempo ela trazia consigo a missão de esconder as verdades do coração daqueles que não criam em seu nome. Ou seja, Jesus estava entregando para aqueles de coração puro, de coração singelo, a sua palavra, falando abertamente, mas de uma maneira miraculosa, esta mesma mensagem, ela não ficava exposta ao ponto de gerar desgastes com aqueles costumes, com aquelas tradições do povo hebreu. Então Jesus adota esta tática, este formato de pregação, para que as pessoas que estavam por perto, as pessoas que vinham até ele, pudessem compreender as verdades sobre o reino dos céus. Então Jesus usa uma linguagem que traduz através de um simbolismo, mas usando coisas corriqueiras e assim cotidianas da vida daquele povo. Então falar sobre plantação, falar sobre semeadura, falar sobre um campo, falar sobre as aves dos céus. Jesus estava usando uma linguagem que era de fácil associação e, claro, aqueles que estavam realmente interessados na sua mensagem, estes iriam pensar, meditar, tentar entender, tentar extrair daquela mensagem de Jesus qual era o ensinamento que estava contido naquelas palavras. Então Jesus caminhou por esta direção, ensinando através de parábolas. E as parábolas que Jesus contou, queridos, nenhuma delas eram meras histórias ou meros simbolismos ou coisas do gênero. Todas elas tinham um sentido, tinham um porquê, tinham uma razão pela qual que Jesus estava contando aquela parábola. Não apenas uma história para distrair ou para gastar tempo. Não, Jesus estava usando aquele ensinamento para trazer uma lição que era de suma importância, que todos aprendessem, mas nem todos as compreendiam. A segunda questão que nós devemos pensar sobre as parábolas é que todas elas, sem exceção, elas tinham um formato pedagógico. Ou seja, Jesus usava a linguagem do campo, usava a linguagem que as pessoas entendiam, porque fazia parte da vida dela, das atividades cotidianas, do labor de cada um, e Jesus conseguia embutir dentro desta linguagem o ensinamento. Jesus conseguia transmitir aos corações crentes daquela época e até os dias de hoje o ensinamento sobre o reino dos céus. Então, todas as suas parábolas eram extremamente pedagógicas. Elas conseguiam transmitir conhecimentos, ensinamentos e palavra de vida. A terceira característica sobre as parábolas de Jesus é que todas elas, sem exceção, traziam consigo aplicações práticas. Ou seja, irmão, aquilo que Jesus falava através de parábolas, o ensinamento, a mensagem inserida naquela parábola, ela tinha uma aplicação
prática, ou seja, você podia desfrutar dela, aplicar na sua vida, praticar ela na sua vida e então perceber aquilo que Jesus havia ensinado através daquela parábola. E isso é maravilhoso. Eu quero ainda aqui destacar, irmãos, como eram as plantações nos tempos de Jesus. Os estudiosos, arqueólogos, pesquisadores, historiadores, eles conseguiram extrair mais ou menos como eram o modelo daquelas plantações e o estilo de plantação. Por isso Jesus estava usando esta parábola de uma forma tão à vontade, porque ele sabia do contexto em que ele estava inserido e a maneira que esta palavra iria se fixar à mente, ao coração dos seus ouvintes. As plantações nos tempos de Jesus, elas não eram como nós conhecemos as plantações hoje. Plantações que você olha na beira de uma estrada, por exemplo, e vai a perder de vista. Não, elas não eram assim. Eram faixas estreitas de terra e divididas por alguns trilhos ou alguns caminhos, né, que faziam a separação entre uma propriedade e outra, entre o cultivo de uma determinada espécie e outra. Então, para os irmãos entenderem, né, melhor a parábola que Jesus estava contando, nós precisamos imaginar como esta plantação era. Então, era uma faixa estreita, bastante comprida, onde era feito o plantio, né, e dividido por estes caminhos. Então, quando Jesus começa a falar da figura de um semeador, as pessoas imediatamente conseguem imaginar o que Jesus está falando. Ele diz que um semeador, e logo a pessoa imagina a terra que foi preparada e a figura do semeador. Este semeador, ele usava um instrumento para semear. Ele era uma forma de uma espécie de uma concha, né? E esta concha, ela era em forma de arco, e então o semeador enchia aquele instrumento com as sementes e lançava, né? Aquele instrumento era usado para que o alcance daquelas sementes chegasse o mais longe possível. E claro, isso trazia consigo algumas consequências, alguns problemas. Ganhava-se na vantagem de jogar muito mais longe a semente, porém não havia controle nenhum de onde aquela semente iria cair. Então vejam, irmãos, quão didática era esta parábola que Jesus estava ensinando. As pessoas conseguiam visualizar exatamente o que ele estava falando, porque era algo cotidiano deles, rotineiro, corriqueiro. Então, ali o Senhor conseguia transmitir uma mensagem importante usando uma linguagem simples e até bastante comum para aquelas pessoas, mas carregada de uma beleza, de uma poesia e de um sentido muito profundo, o qual nós vamos aprender mais adiante. Depois que Jesus contou a parábola, dá a impressão, o texto dá essa ideia, de que houve um período de tempo que as pessoas ficaram ali imaginando, tentando entender o que é que Jesus estava tentando transmitir com aquela parábola do semeador. E aí algumas pessoas vão procurar a Jesus e dizem: Senhor, nós gostaríamos de saber mais, não com estes termos, claro, mas o texto bíblico mostra que eles foram e perguntaram para Jesus: Senhor, o que quer dizer esta parábola? O que quer dizer esta parábola que o Senhor falou e por que o Senhor está falando através de parábolas? Irmãos, aqui nós começamos a entrar no profundo desta mensagem, no profundo daquilo que Jesus estava transmitindo para aquelas pessoas, e é hoje a sua mensagem ainda viva e muito atualizada para os nossos dias, para os nossos corações. Jesus então explica que a semente é a palavra de Deus, e aqueles tipos de terrenos, que são 4. O primeiro deles é a beira do caminho, onde as aves vieram e comeram a mensagem, ou aquela semente que havia sido lançada. E o Senhor Jesus diz que aquela semente que foi comida pelos pássaros,
A ação das aves, ela representa a ação do diabo, a ação do maligno, que ele vem e arranca dos corações a palavra de Deus. E, irmãos, esta palavra nunca teve tão viva, tão verdadeira quanto nos nossos dias. Irmãos, o inimigo tem feito o seu trabalho, ele tem feito o seu dever de casa. A palavra de Deus é lançada, mas o diabo tem tido toda a liberdade em muitas casas, em muitos corações, em muitas igrejas, para arrancar a palavra. Irmãos, isso é um perigo mortal. É um perigo com peso de condenação eterna. E nós não podemos, queridos, simplesmente fazer de conta que isso não está diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor, ela tem que encontrar um espaço dentro do meu e do seu coração. Lembra quando eu disse que a plantação era dividida por caminhos? Este caminho, irmãos, era o lugar onde as pessoas passam, era o terreno mais compactado, duro como concreto. A semente ali não tinha a menor chance de germinar. E Jesus estava dizendo que a ação das aves, ela é representada ali, a ação do diabo, a ação do maligno. E simplesmente a palavra de Deus não tem espaço neste tipo de solo, nesse tipo de coração para germinar. E então vem a segunda parte, o segundo terreno, o qual o Senhor Jesus diz que é um terreno pedregoso, um terreno onde havia pouca terra. E ele diz que este terreno se compara, ou quer dizer, o coração daquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, acham bonito a palavra de Deus, se interessam, simpatizam com a palavra de Deus, ficam um certo tempo, mas não criam raízes. Irmão, uma planta sem raiz, ela está fadada à morte. E amados, a palavra de Deus, ela causa efeito nas pessoas, mesmo aqueles que a recebem de uma forma emocional, de uma forma muito rasa, de uma forma superficial. Mesmo nestes, a palavra de Deus, ela consegue brotar, gerar algum efeito, mas a falta de raízes, a falta de compromisso, a falta de verdade daquele coração, sufoca a palavra. A palavra de Deus, que um dia brilhou diante dos seus olhos, vai perdendo o brilho, vai perdendo a vida, vai perdendo o sentido e morre, irmãos, jogada num canto obscuro da alma que desistiu, que não quer mais, que as coisas do mundo são maiores e melhores, mais interessantes. E então, a palavra de Deus, nesse tipo de coração, dura um curto espaço de tempo, pode até gerar efeitos, mas eles não são duradouros e a vida espiritual desta pessoa está fadada ao fracasso. É quando Jesus agora vem e diz que o terceiro tipo de solo é aquele que está no meio, encoberto por espinhos, ervas daninhas e outras plantas que são inúteis, que não valem a pena. A semente cai lá também. A semente, que é a palavra de Deus, lembre disso, ela cai neste terreno e os espinhos, que são aqui associados às preocupações, às paixões e tudo aquilo que tem a ver com este mundo, que vão crescer mais do que a palavra e vão sufocar, vão destruir o efeito da palavra de Deus nesse tipo de coração. E lamentavelmente, há muitos corações que são compactados como rocha, onde a palavra não brota. Há outros que a palavra até surte algum efeito, mas este coração que está tomado de pedras, com pouca terra, a palavra não cria raiz e ela desfalece neste coração. O terceiro tipo de solo, o terceiro tipo de coração é o coração que poderia até frutificar, mas as coisas do mundo, as paixões, as fascinações,
tudo aquilo, irmãos, que vai contra a palavra de Deus, ela tem um poder de esmagar, de apagar a alma desta pessoa, porque a palavra não frutifica. E veja, queridos, que não é falta de fertilidade neste terceiro tipo de solo. Se as plantas, as ervas daninhas, os espinhos estão crescendo, significa que este coração ele está fértil, mas ele rejeita deliberadamente a palavra de Deus. O que torna esta pessoa ainda pior do que as outras duas citadas nos outros modelos e tipos de solo que Jesus aqui enfatizou. E aí então, queridos, vem uma palavra que agora vem para mim e para você, que já cremos em Jesus, que declaramos a nossa fé em Jesus. Jesus está falando diretamente àqueles cujos corações são terras boas, terras férteis, terras que estão prontas para produzir e produzir muito. Jesus então diz que a terra boa é onde a semente conseguiu germinar. A terra boa é onde a semente conseguiu lançar as suas raízes. E estas raízes se aprofundaram. Estas raízes alcançaram um terreno mais rico em nutrientes ainda. E esta raiz está produzindo uma planta muito boa. Uma planta que está produzindo. Uma planta que tem frutos abençoados, frutos poderosos. E amados, terra boa, ela produz mais, mas ela tem que ser cultivada. Jesus disse que a palavra é a semente. O semeador é todo aquele que prega. E a semente, ela cai em muitos tipos de terreno. Jesus aqui elencou 4. Mas, certamente, se nós pensássemos, aprofundássemos nesse pensamento, poderíamos achar outros tipos de terrenos, outros tipos de solos, nos quais esta palavra poderia ter diferentes formas ou diferentes resultados. Mas eu quero dizer, irmãos, sobre terra boa. E se você se considera terra boa, preste atenção no que nós vamos meditar a partir de agora. Querido, se você tem convicção de que o teu coração é terra boa, eu quero que você saiba, irmão, que terra boa, ela tem valor. A terra boa, queridos, ela tem valor inestimado, irmão. Porque se você e eu temos esta convicção, nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, o mais alto e sublime preço que poderia ser pago por esta terra, por este solo, por este terreno, que é a minha vida e a vida do irmão e da irmã. Então, queridos, quando o inimigo vem usando as suas múltiplas ferramentas, querer jogar a gente para baixo, dizer que nós não temos valor, dizer que nós não somos nada, querido, repreenda isto em nome de Jesus, pois tu és solo bom, teu coração é terra boa e a tua vida é fruto da conquista de Jesus lá naquela cruz. Então tu tens valor, meu irmão e minha irmã, pois tu és solo bom, terra boa, onde a palavra de Deus já criou raízes e já demonstrou gerar plantas boas, demonstrou gerar frutos valiosos, poderosos e úteis. Não esqueça disso. Queridos, terra boa tem uma segunda característica que eu quero destacar aqui. Terra boa tem muitos interessados. É isso que você ouviu, irmão. Terra boa tem muitos interessados. Lembre que a palavra que caiu no terreno duro, no terreno compactado, facilmente os pássaros arrancaram de lá e elas se perderam. E ninguém volta lá plantar. As sementes que caem lá acabam caindo por acidente. Ninguém se interessa em cultivar aquilo. Querido, mas terra boa não falta interessado. Irmãos, muitos desviam da fé porque se encantam pelas conversas, pelas falácias do inimigo e seus instrumentos. Sabe por quê, irmão? Porque você é terra boa e o inimigo sabe disso.
Ele sabe que o teu coração é terra boa, é terra fértil. O que plantar ali vai brotar, vai crescer e vai produzir. E queira Deus, queridos, que os frutos que a terra do teu coração esteja produzindo sejam frutos de paz, frutos de amor, frutos que representam, que transmitem a presença de Deus na tua vida. Eu sei que eu estou falando para pessoas que já vivem isso, que experimentam isso. E eu quero te incentivar, querido, cuida do teu coração. Coloca cercas ao redor desta terra boa. Tem muita gente interessada nesta terra. Não para cultivar, mas para torná-la um terreno morto, um terreno sem vida. Querido, cuida da terra do teu coração. Planta coisa boa, plante a palavra de Deus e você frutificará. A terceira verdade que eu quero transmitir para você sobre o que é ser terra boa. Terra boa tem dono. Terra boa tem dono. E como eu disse anteriormente, amado, se na tua vida você tem a convicção de que você pertence ao Senhor, que você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, a terra do teu coração, ela tem um dono, e este dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, e Ele habita nesta terra do teu coração, e a tua vida, meu irmão, ela então tem dono, ela tem valor, ela tem interessado, e o maior interessado nesta terra é Jesus. Então deixa Ele cultivar. Como Ele disse, Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos, então estejamos ligados a Jesus. O Pai, Deus, que é o agricultor, Ele cuidará desta terra. Ele vai arrancar a planta que Ele não plantou e nos cultivará para que nós sejamos a expressão máxima da redenção, da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Para finalizar esta mensagem, meu irmão e minha irmã, eu quero ainda te levar a uma reflexão sobre a figura do semeador. Jesus foi o primeiro semeador desta palavra. Jesus foi aquele que veio para cumprir em si todo o peso, todo o vigor da lei. E aí então ele semeou no coração dos discípulos a semente do Evangelho. E agora, queridos, eu quero te dizer uma coisa muito importante, que você e eu, todos aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus, devem ser, de maneira sem exceção, semeadores da palavra de Deus. Amado, você vai ter que caminhar carregando as sementes do Evangelho e distribuindo elas, mesmo que o terreno seja pedregoso, mesmo que o terreno seja duro, mesmo que o terreno tenha espinhos, mesmo que o terreno seja terra boa. Vamos semear a palavra de paz. Vamos ser boca de Deus no meio desta geração. Querido, Deus te chamou para ser um pai de família, uma mãe de família, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele que carrega a semente do Evangelho e distribuir por este mundo. Amados, só assim Jesus vai voltar. Só quando toda criatura deste mundo ouvir falar destas verdades é que Jesus volta para buscar a sua igreja. Então nós temos uma missão, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos semear o Evangelho. Vamos semear as boas novas. Vamos cultivar os corações. Mesmo que alguns continuem compactados, mesmo que outros estejam cobertos de pedras e pouca terra, mesmo que outros ainda estejam repletos de espinhos e ervas daninhas, semeie a palavra. Semeie a palavra e faça com alegria. E o Deus de paz, o Deus que tem todo o poder, irá te abençoar, irá te fazer uma pessoa frutífera. E você será muito feliz, porque você ouviu o que muitos gostariam de ter ouvido no passado. E esta palavra
surtirá um efeito maravilhoso na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus prospere esta palavra no teu coração. Leia mais, busque mais, e o Senhor vai te abençoar com toda certeza. Até breve e fique com Deus.